Então, eu queria, para começarmos aí, conceituar algumas coisas. Vamos falar o que é pessoa com deficiência. É importante eu falar isso para vocês aqui agora, porque partindo desse princípio vocês vão entender muita coisa sobre isenção, tá? Então vamos lá. Na Convenção Internacional da ONU de 2007, definiu-se o conceito moderno de pessoa com deficiência, que se encontra atualmente recepcionado pela Constituição. Preste atenção nisso. O conceito de pessoa com deficiência foi recepcionado pela Constituição, ou seja, tem status constitucional através de um decreto. Vou colocar o decreto aqui na tela para vocês poderem pesquisar e confirmar o que eu estou falando. Um decreto presidencial que trouxe, então, o status constitucional para esse conceito de pessoa com deficiência, e isso foi em 2009, o decreto, né? E logo depois, em 2015, nós tivemos aí a promulgação da Lei Brasileira de Inclusão, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, que no seu artigo 2º define o que é a pessoa com deficiência, que ela tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, basicamente, esse é o conceito. Como eu disse, está lá na Convenção Internacional da ONU, está recepcionado no texto constitucional e está na Lei Brasileira de Inclusão. A partir do entendimento, a partir do momento que você entende esse conceito, você vai entender uma série de outras questões relacionadas ao mundo das pessoas com deficiência. Esse conceito é o conceito moderno, é o conceito atual de pessoa com deficiência, um conceito que tem um espírito de inclusão de pessoas para esse universo de pessoas com deficiência. E pensando dessa maneira e falando sobre isenção, você também precisa entender qual é o conceito de isenção tributária, que vai estar recepcionado lá na Constituição Brasileira, também no seu artigo 5º e também no Código Tributário Nacional, como vocês podem conferir também. Bom, o conceito de isenção tributária ou isonomia tributária diz que União, Estados e municípios têm que tratar seus contribuintes de maneira igualitária a fim de proporcionar a mesma oportunidade para todas essas pessoas. E aí eu quero colocar para vocês agora aqui também um outro conceito que é muito importante de entender nessa história toda, que é o conceito de igualdade, né? Que a gente acabou de falar de isonomia, de isenção, né? De igualdade. Esse conceito, como eu disse, está na Constituição Brasileira, e ele diz o seguinte, no artigo 5º, todos são iguais perante a lei. E o conceito de igualdade revela que todos são iguais perante a lei. Só que, para isso em consideração a pessoas com deficiência, não pode ser levado ao pé da letra, porque existe também o conceito da igualdade substantiva. Eu expliquei isso outro dia num outro vídeo, mas para que você entenda o que é o conceito da igualdade substantiva, previsto também na Constituição Brasileira e em muitas decisões judiciais Brasil afora nesse momento. Evidentemente, fazendo aqui um parêntese rápido, evidentemente, pessoal, só vai conhecer esses princípios, o princípio da igualdade, da isonomia tributária e da igualdade substantiva, as pessoas que atuam verdadeiramente todos os dias, né, na advocacia, com a advocacia tributária, com a advocacia previdenciária e principalmente com a advocacia relacionada a direitos de pessoa com deficiência. Se você perguntar essas coisas para pessoas que militam aí na advocacia trabalhista ou na criminal, elas não vão ter essa informação porque elas trabalham com outras regras, com outras legislações e vão entender lá de outras coisas. Bom, o que é o princípio da igualdade substantiva? Esse princípio diz o seguinte, que todos realmente são iguais perante a lei. Todavia, aqueles que são considerados pessoas com deficiência devem ter o tratamento diferenciado das demais pessoas para que se promova um equilíbrio entre essas pessoas que a gente está falando, entre aquelas que têm deficiência e entre aquelas que não têm deficiência. Porque se tratar de forma igual, vai haver um desequilíbrio total, não tem como pensar dessa forma, ok? No Código Tributário Nacional, o artigo 176
prevê as isenções tributárias. Existem muitos tipos de isenção, né? Isenção para imposto de renda, isenção para imposto de propriedade veicular, que é o IPVA, IPI, IOF, ICMS, todos esses relacionados à aquisição de veículos, né? A isenção para aquisição de veículos, isenção de IPTU também em alguns municípios, enfim, isenção, no nosso entendimento, todas as isenções, é isso que eu vou começar a explicar a partir de agora para você, todas as isenções de todos os impostos devem ser concedidos para as pessoas com deficiência. Por que isso? Por que a gente tem muita confusão? Tem lugar que a regra é de uma maneira, tem lugar que a regra é de outra, tem município que tem isenção de IPTU, tem outro que não tem, tem estado que tem isenção de ICMS, tem outro que não tem. Por que isso acontece dessa forma? Eu vou explicar para você agora. Bom, a primeira reflexão que eu quero apresentar para você em relação a isso é que essas divisões, essa diferenciação entre municípios, estados e às vezes até em relação à própria União, com relação ao imposto de renda, para pessoas que estão na ativa, para pessoas que estão aposentadas, fere frontalmente o texto constitucional, né, em relação ao conceito da pessoa com deficiência, em relação ao princípio da isonomia tributária, em relação ao princípio da igualdade e em relação ao princípio da igualdade substantiva. Esse é o nosso entendimento. O que acontece é que esse meu pensamento é um pensamento novo, não é só meu, evidente, né? Não fui eu que inventei isso, para deixar bem claro aí para vocês. Eu tenho estudado isso bastante ultimamente e venho encontrando alguns autores brasileiros, juristas brasileiros que pensam da mesma forma. Essa forma de diferenciar, de distinguir alguns impostos, alguns municípios, alguns estados, fere frontalmente o texto constitucional, fere a lei brasileira de inclusão e deixa de fora muitas pessoas com deficiência. Então perceba, se nós temos que dar tratamento diferenciado, uma igualdade substantiva, observar se aquela pessoa tem uma condição diferenciada de uma pessoa que não tem deficiência, para dar a ela oportunidades iguais às pessoas que não têm deficiência na vida, bom, então, por que em muitos lugares se concede, por exemplo, a isenção do IPVA, como em muitos estados, que a gente já conseguiu para várias pessoas com deficiência, e em outros estados não se concede? Por que existem tantos estados nesse momento? A gente participa de alguns grupos de pessoas com deficiência em alguns estados e essas pessoas estão sem norte, sem saber o que fazer, porque esses estados não estão concedendo as isenções de impostos que são devidas às pessoas com deficiência. Da mesma forma, municípios que não concedem isenção de IPTU para as pessoas que precisam dessa isenção, especialmente se tratando de pessoas de baixa renda, no caso do IPTU. Da mesma forma, o caso do imposto de renda, que diferencia, a Receita Federal diferencia as pessoas que estão ativas, trabalhando, e as pessoas que estão aposentadas. Qual é a diferença? Eu pergunto para você. Qual é a diferença da renda da pessoa que está trabalhando e da renda da pessoa que está aposentada? Não tem nenhuma diferença. Então, se a pessoa tem deficiência e ela é aposentada ou ela está trabalhando, a renda é igual. No meu entendimento, não pode haver distinção desse tipo de isenção, se a pessoa é uma pessoa com deficiência, ou doença rara, ou doença crônica, como prevê aí a legislação. Bom, enfim, essas discussões, elas têm que chegar definitivamente ao STF, para que o STF determine de uma vez por todas essa condição de igualdade substantiva para as pessoas com deficiência. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo um texto que é uma nota, na verdade, um artigo publicado pelo Ministério Público Federal a respeito disso, que você vai ver como que pensa o Ministério Público Federal, não só o Ministério Público pensa dessa forma, em outros julgados, como por exemplo na redução de jornada
para servidores públicos, cuja lei só atendia a servidores federais, agora em 2022 o STF definiu que essa legislação deveria ser estendida também aos servidores estaduais e municipais. Não faz sentido um direito para a pessoa com deficiência atingir somente a um grupo de pessoas. Não faz sentido, isso é completamente desigual, vamos pensar assim. Dessa forma, então, o STF definiu no final de dezembro de 2022 que a redução da jornada de servidores públicos com deficiência ou que têm dependentes com deficiência, tanto servidores federais, também deveria se estender aos servidores estaduais e municipais de todo o Brasil. Nada mais justo. E dessa mesma forma, existem outros julgados em relação a isenções de impostos, como ICMS, como IPVA, como IPTU, que a gente tem trabalhado aí Brasil afora, em muitos estados e municípios. A gente tem visto a visão clara e inclusiva dos tribunais brasileiros em dar às pessoas com deficiência igualdade de condições em relação às demais pessoas, para que elas tenham, primeiro, dignidade na sua vida e, segundo, condição de exercer aí um cuidado maior com relação à sua saúde, à sua própria deficiência. Então, esse é o primeiro argumento que eu apresento para vocês entenderem que sempre, diante de uma negativa de isenção de algum tipo de imposto, seja ele qual for, tá? Não basta você simplesmente aceitar e falar que aqui no município eles não fazem isso, aqui no meu estado eles não fazem isso, porque isso é contrário à lei. Isso fere de morte tanto a Constituição Federal, repito, quanto a Lei Brasileira de Inclusão. E diante disso, o caminho que se deve tomar é o caminho de recorrer, tanto de forma administrativa, para esses órgãos, para a Secretaria de Fazenda, municipal, estadual, a própria Receita Federal, no caso da isenção do imposto de renda, como também, se for o caso, né, caso eles mantenham esse tipo de decisão, um recurso, uma medida judicial para discutir essa questão e levar a questão até o STF de forma definitiva, para que o STF reconheça o direito da pessoa e entenda que é necessário normatizar essa situação. A gente tem aqui um caso que é um caso modelo aqui no escritório, de uma senhora que é servidora, ela ainda está na ativa, e ela topou, junto com a gente, levar o caso dela até o STF, da isenção do imposto de renda, e a gente está trabalhando para chegar com o caso no STF, fazer uma defesa lá desse tipo de entendimento, para que o STF, então, determine, esse é nosso objetivo, o STF, então, determine que seja dado às pessoas na ativa também a mesma condição de aposentados e pensionistas na isenção do imposto de renda. A gente já conseguiu isenção de ICMS, PVA em estados que não estavam concedendo essas isenções, evidente, né? Repetindo, sempre na via judicial, porque na via administrativa simplesmente eles não respeitam a própria Constituição Federal, não respeitam a Lei Brasileira de Inclusão, e a gente acaba tendo que recorrer para a via judicial para poder mostrar esse tipo de linha de raciocínio que eu estou desenvolvendo aqui agora, para que eles possam, então, conceder as isenções. O segundo argumento que eu quero mostrar para vocês é que o próprio Código Tributário é uma legislação já bastante antiga, bastante ultrapassada, e agora nós temos aí uma reforma tributária que está chegando para nós, e de qualquer maneira vai precisar de adequações, porque a gente entende que esses conceitos, esses princípios referentes à igualdade e também a igualdade substantiva e a isonomia tributária para pessoas com deficiência, ainda estão longe de ser reconhecidas. Essa é a verdade, né, gente? Vamos falar a verdade aqui. Na verdade, a gente tem aí conceitos básicos, como direitos simples, como estacionamento, passe livre, a própria emissão de RGs nesse momento, em muitos locais no Brasil, tem sido, assim, de uma forma muito desrespeitosa,
ferindo aí o direito das pessoas com deficiência. E a minha palavra para todos vocês que estão me ouvindo aí hoje é que vocês não abaixem a cabeça. Não é? Ontem mesmo uma pessoa me solicitou, preste atenção, não é uma pessoa que não tem entendimento, é um rapaz que tem entendimento, ele é de Brasília, né? Não vou citar o nome dele aqui porque eu não conversei com ele para ele me autorizar, ele é de Brasília e está tendo negado seu direito de incluir a observação pessoa com deficiência em Brasília. Na capital, exatamente, não é lá no interiorzão, não, nada disso, é em Brasília. As pessoas no órgão lá que emite não querem fazer o procedimento para incluir a deficiência dele no seu RG. Eu falei para ele, olha, eu sugiro que em primeiro lugar você faça uma denúncia ao Ministério Público, porque você é uma pessoa com deficiência, e o Ministério Público é o fiscal da lei e ele pode determinar que o órgão, que eu não sei qual é o nome do órgão, mas o órgão lá em Brasília faça tanto a sua como de tantas outras pessoas. Então, quando a gente age em nome próprio em relação a esse tipo de coisa, a gente também age, a gente tem que pensar num grupo de pessoas que a gente pertence, né, na comunidade de pessoas com deficiência, e pensar que os direitos da pessoa com deficiência, o direito da pessoa com deficiência não é uma coisa só sobre nós, exclusivamente sobre mim ou sobre você, é sobre toda uma comunidade. Então fiquem atentos aí a essa questão, porque é importante denunciar, é importante recorrer para que a gente ganhe essa luta. No final, que a gente ganhe essa luta, tá? Eu imagino que você que ficou até agora comigo aqui no vídeo tem a expectativa de que eu falasse detalhadamente de cada imposto, como é que funciona, onde que vai, como é que faz. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Na quinta-feira próxima agora, depois de amanhã, né? Hoje é terça-feira, depois de amanhã, eu vou fazer uma live que vai ser mais longa, porque eu preciso de mais tempo para explicar imposto por imposto. Então eu vou mostrar para vocês como que funciona, aonde tem que ir, o que tem que fazer. Então, acompanhe nosso canal aqui no YouTube, esteja conosco quinta-feira às 20 horas, que eu vou explicar detalhadamente cada situação relativa a cada imposto que você tem interesse aí, para poder você ter a sua isenção. Tá legal? Como que funciona cada um. Beleza? Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva agora, é de graça, é só apertar aí, aperta também o sininho para receber as notificações. Se ficou alguma dúvida em relação a esse assunto, coloca aqui embaixo, que a gente está respondendo à medida do possível, todo mundo que manda alguma pergunta, e é importante você mandar suas dúvidas, porque é justamente delas que surge aí o conteúdo que a gente produz. Então coloca aqui embaixo a sua dúvida que a gente vai responder para você. Tá legal? Um grande beijo para você e até o próximo.